Pondé, se alguém chamar você de direita, você se ofende? Não. Eu não me ofendo na medida em que eu entendo que ser de direita significa ser a favor da sociedade de mercado, liberdade de imprensa. Entendo que o modelo de sociedade de mercado foi o único que reduziu a miséria num certo sentido no mundo. Conheço história, então eu entendo que a esquerda, na realidade, onde se instalou, como dizia Margaret Thatcher, grama que a esquerda pisou não cresce nunca mais. Agora, acho importante o que vocês conversavam há pouco, porque assim, essa coisa de ser de esquerda é legal, principalmente jantares inteligentes, onde todo mundo é super cabecinha, e ser de direita é ruim. Acho que no Brasil tem uma coisa, além do que dizia o Bolívar, que eu concordo, com essa imagem geral, existe uma coisa específica. A esquerda no Brasil, e o que eu quero dizer por esquerda aqui, um certo setor de agentes da mídia, da imprensa, grande parte da vida acadêmica, certo? Essa é a elite pensante. Então, partidos políticos de um espectro, digamos, do PT para a esquerda, tá? PSOL, PSTU e outros quadros assim. A esquerda conseguiu construir no Brasil uma coisa muito interessante a partir da ditadura, que é o seguinte: primeiro, colar na ditadura a imagem de que a ditadura era uma ditadura a favor da sociedade de mercado, a favor da liberdade de imprensa. E com isso, portanto, se você é identificado como direita no Brasil, acham que você é a favor da tortura, que você estava matando gente inocente. Outra coisa que a esquerda conseguiu, através de uma operação de marketing maravilhosa, é vender a imagem que aqueles indivíduos da esquerda que foram para a guerrilha, para a luta armada, e que sofreram, inclusive, por isso enquanto indivíduos, certo? Claro. Eles conseguiram colar a ideia de que eles lutavam pela liberdade. Essa é a grande mentira da esquerda brasileira, que a Comissão da Verdade deveria trazer isso à tona. E eles não lutavam pela liberdade. Isso se discute. E eu acho que no Brasil, assim, voltando ao que eu estava dizendo e avançando a partir do que o Reinaldo dizia, é assim, no Brasil houve uma espécie de marketing gramsciano em que os atores intelectuais, seja da mídia, da imprensa, da academia, conseguiram colar em si mesmos a imagem de que eles são do bem quando são de esquerda. Está tudo dominado. Assim, eu que atuo na academia, que sou professor há muitos anos, tanto na pós quanto na graduação, para mim é muito claro que existe uma oposição entre a esquerda e a direita. Só cuidado com a sua mão, que você está o microfone, o pessoal em casa não vai conseguir entender o que você diz. Então, assim, para mim que estou na universidade, é muito claro que existe uma oposição entre esquerda e direita. Não conceitualmente bem elaborada, mas a realidade nunca é conceitualmente bem elaborada, né? Essa é a realidade banal do dia a dia. E essa oposição aparece, por exemplo, em que você tem cerceamento, você tem agressão, agressão intelectual, você tem uma coisa que, assim, você escreve uma coisa no jornal hoje, ou está dando uma aula, dependendo do público que está te ouvindo, você tem que tomar cuidado. Você tem que como dar a prova de pureza ideológica. As coisas que o Reinaldo falava aqui, por exemplo, sou a favor do aborto, por exemplo, você tem que dar prova de pureza ideológica. Olha, não me entendam mal, hein, eu sou a favor do aborto. Exemplo que ele estava dando. Não me entendam mal, eu sou a favor da justiça social. Eu entendo que uma das melhores formas de justiça social é você ter um mercado ativo que produz emprego, certo? E que se eu estou de saco cheio de você, que é meu patrão, eu arrumo emprego em outro lugar. Para mim isso é justiça social. E não o Estado taxar, se meter na economia o tempo inteiro. Então a minha impressão é de que existe, pelo menos na academia eu sinto, e tem outra coisa, William, essa questão do conceito, a dificuldade do debate conceitual, eu também tenho uma visão muito clara que é a seguinte: há uma espécie assim de é inviável, é quase inviável o acesso à bibliografia. Os alunos da universidade praticamente só leem Marx, Rousseau, Foucault e Bourdieu. Acabou! Os professores não dão acesso aos alunos lerem outra bibliografia. Então você tem uma espécie assim, de contenção e de censura. Eu só ia acrescentar o seguinte, que assim, eu acho que há uma... quando o Bolívar falava o verdadeiro socialismo, ou teoricamente definido, o partido faria isso e na prática o PT faz outra coisa, e eu tenho sempre a impressão, e as pessoas que se identificam com a esquerda normalmente oferecem esse tipo de argumento, que é, olha, se
se o socialismo fosse verdadeiro, então a União Soviética não foi socialista, por exemplo. Nem a Coreia do Norte. Né? Então, para mim, eu vou fazer uma analogia com o cristianismo, como religião, mas podia fazer com qualquer uma, e considero o cristianismo infinitamente superior ao socialismo como teoria e como prática, tá? Apesar de não ser cristão e nem acreditar em nada disso, mas assim, é o mesmo argumento. Quando alguém diz assim, não, o cristianismo, ele era pleno. A Igreja Católica perverteu, o protestantismo perverteu. E as pessoas que se identificam com a esquerda normalmente usam esse argumento. Olha, a esquerda, ela na sua definição, teria dado certo, como dizia o Bolívar, lá na frente teria dado certo. Eu cobri muito a guerra, não existe. Eu cobri muito a Guerra Fria a partir da Alemanha. Sim. Se chamava o socialismo realmente existente, era o socialismo que não prestava. O socialismo em si, o que um dia, lá no raio que parta, como vai você acontecer. falou, lá no raio que parta, um dia vai ter o socialismo, esse vai ser bom. O socialismo realmente existente não presta. É por isso que eu acho que a definição que me parece um pouco mais concreta no cotidiano da esquerda hoje, ou das pessoas que se acham de esquerda, migrou de uma discussão política enquanto tal para um marketing moral. Isso. Então é assim, a pessoa que é de esquerda, ela se acha superior. Façamos um teste. Pega um amigo teu ou quem você conhece, que é uma pessoa que se identifica com a esquerda, e faça uma acusação razoavelmente fundamentada que ela é autoritária. Ela vai parar de funcionar que nem um computador com vírus. Ela entra numa crise. Como? Eu? Reacionário? Não, não pode ser. Eu sou a favor das liberdades. Porque, para mim, essa é a definição contemporânea mais atual de alguém que se acha de esquerda. Ele se acha moralmente superior do que normalmente a gente pensa, que o PT continua sendo ideologicamente consistente. No sentido de que, na medida que você passa a prática, por exemplo, quando os réus do mensalão se chamam de presos políticos, por exemplo, há uma lógica nisso. Você pode... Todo partido comunista ou socialista, né? Às vezes eu volto a falar o nome comunismo, porque eu acho que tem que dar nome aos bois. Todo partido comunista ou socialista que se instalou no poder, de fato, foi corrupto. Que teve o poder pleno da sociedade, o processo de corrupção é normal. Normal no sentido de que, porque há casos de corrupção, isso não significa que o partido não esteja ideologicamente orientado. Porque dentro da orientação ideológica está justificado ter casos de corrupção, não estou dizendo que todo mundo é corrupto, mas é justificado casos de corrupção se servir a causa. Então, quando alguém diz uma situação como essa, que ele está sendo, que ele é preso político, dentro da lógica dele, ele continua servindo a causa. É uma corrupção ideologicamente orientada. Olha, inclusive do ponto de vista do crescimento de um certo pensamento de esquerda na magistratura, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho uma sensação de que o Brasil marcha lentamente para um certo consenso esquerdizante, gramsciano. Já está marchando em direção a isso. E eu vejo, por exemplo, voltando ao que você perguntava antes, quer dizer, por que não existe? Não existe, primeiro, na universidade é impossível quase você levantar essa questão. Eu tenho alunos jovens que se identificam com a tradição de pensamento liberal, como a gente fala no Brasil, ou de direita. Liberal no sentido europeu, né? Liberal conservador e tal, no sentido europeu, e eles não têm espaço. Eles não conseguem entrar em universidades grandes, não conseguem fazer pesquisa, são mal recebidos nos espaços. Se você pegar, por exemplo, centros culturais financiados por bancos, grosso modo, só financia pesquisa de esquerda, intelectual de esquerda, revista de esquerda, manifestação de esquerda. Se você pega alguma pequena instituição que queira fazer um seminário, um colóquio identificado com o pensamento liberal, conservador no sentido europeu, não tem dinheiro, não tem espaço, não tem institucionalização. Então fica uma situação que vai ao encontro do que a gente falava antes, quer dizer, o próprio empresariado investe na esquerda. E quando você fala da Constituição, para mim é muito claro. Eu entendo que isso está ligado tanto ao que o Reinaldo falava da uma certa religiosidade de negociação, quer dizer, e tem uma coisa também... Religiosidade que é anticapitalista, considera o lucro pecado. Se alguém ficou rico é porque alguém
perdeu. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que tem uma dificuldade. Recentemente eu participei de um colóquio na América Latina onde se discutia o pensamento liberal no Chile, e aparece uma dificuldade muito grande, que é o seguinte: o pensamento liberal conservador de direita não é essa patifaria. Boa noite, pessoal. 22 horas e 36 minutos. Eu sou o professor Rafael Nascimento, dia 29 de 5 de 2025. Bom, eu vou fazer uma retórica e um contraponto sobre o que o filósofo Felipe Luiz Pondé, ele falou em entrevista. Todo mundo está cansado de saber, né? Todo mundo está cansado de saber que o Felipe Pondé, ele é de direita. Todo mundo está cansado de saber disso, né? E aí, nas aparições dele de forma pública, ele simplesmente coloca uma crítica ácida, e muitas pessoas que são mais conservadoras, elas basicamente concordam. Então, nada mais do que justo, eu simplesmente vou falar de alguns tópicos que ele colocou em vídeo, e vocês tirem suas próprias conclusões. Veja, a alegação de Pondé foi o seguinte: ele disse que todo governo comunista ou socialista ao longo da história foi corrupto. Isso aí é uma verdade. Qual o erro digamos, qual é o erro desse raciocínio, desse pensamento, desse argumento de Pondé? Dizer que todos os governos de orientação comunista ou socialista foram corruptos, infelizmente, é uma falácia da generalização apressada. Eu tenho que entender, você também que está aí do outro lado tem que entender, e tem que ser honesto, né? Porque a questão da neutralidade é importante quando você faz um contraponto, quando você elenca os erros de fato de um argumento e um pensamento, você tem que entender de fato o porquê o indivíduo explanou determinadas retóricas e críticas, e assim sucessivamente. E aí você tem que entender que o Pondé é de direita, então é evidente que ele vai emitir crítica ácida à esquerda. Então, o que ele fez de fato é uma falácia da generalização apressada. Houve sim corrupção, muita corrupção severa em regimes da esquerda. Podemos elencar, por exemplo, a União Soviética, a Venezuela chavista. Podemos elencar também a Romênia, né? Podemos elencar também o Brasil nos escândalos, por exemplo, do PT. A gente tem que entender e tem que ser honesto o suficiente. O Petrolão, o Mensalão é corrupção. Mesmo que você especificamente da esquerda também diga, não é bem assim, mas você sabe que é. Mas, todavia, isso não é exclusivo nem definidor da esquerda, certo? A corrupção também é abundante em governo de direita, em regimes neoliberais. Por exemplo, o Brasil, o escândalo, quem se lembra do escândalo no governo Collor, que é um governo de direita, certo? No PSDB, o Mensalão Mineiro. Com Bolsonaro, as rachadinhas e a vacina Covaxin. Outro exemplo da direita de corrupção nos Estados Unidos, Watergate, Nixon. O suborno, por exemplo, de lobistas. A corrupção em contratos, por exemplo, militares. Isso aí não é falado por Pondé, né? Vamos para a África e a Ásia. Governos de direita pró-ocidente também foram extremamente corruptos, como o regime do Zaire, o Mobutu, ou Filipinas, de Ferdinand Marcos. Todos esses indivíduos aqui e todas essas situações que eu coloquei são de direitas e foram corruptos. Então, o que podemos concluir a partir disso? A corrupção não tem ideologias. É uma questão de quê? De estrutura de poder, sem controle social, e ocorre sempre que há baixa transparência em instituições frágeis e impunidade, independentemente de ser de esquerda e direita. Então, o Pondé, quando ele fez essa alegação de forma pública aí, e eu vou fazer vídeos ponto por ponto para vocês entenderem de fato o que ele disse, que não tem nem eira nem beira, apesar de ser um indivíduo extremamente popular, conhecido, famoso, etc., mas ele está simplesmente falando algo que o embasamento dele
de fato, é a própria ideologia a que ele pertence. Então, é complicado. Qual é o erro segundo? É ele confundir ideologias com degeneração política. Repetindo, qual é o segundo erro desse pensamento quando ele faz essa generalização? É ele confundir ideologias com degeneração política. Pondé, ele usa exemplos ruins do comunismo histórico para dizer que a ideologia socialista leva necessariamente à corrupção, como se fosse uma consequência lógica. Qual o erro desse pensamento de Pondé? Primeiro, ele ignora os princípios originais do socialismo democrático. Os princípios originais do socialismo democrático, que busca, por exemplo, a justiça social, a participação popular e o controle ético do poder. Segundo ponto, apesar de eu ter minhas ressalvas a Karl Marx, eu, como estudioso, Karl Marx, por exemplo, não defendeu a corrupção. Ao contrário, ele criticava justamente a alienação, a exploração e a opressão do Estado burguês. E, dentro dessa perspectiva, a degeneração dos regimes comunistas clássicos. Quais são os regimes comunistas clássicos? A União Soviética, a China e a Coreia do Norte. Não se deu pela ideologia em si, pelo fato de ser esquerdista, não. Mas pela concentração de poder sem controle, certo? Concentração de poder sem controle, autoritarismo e culto à personalidade. O que pode acontecer, por exemplo, em qualquer regime. Isso não tem nada a ver se o regime é de direita ou se o regime é de esquerda. Um exemplo que você aí que está me assistindo, você pode fazer uma pesquisa mais profunda, né? Eu não sou muito de dar autores, não. Por quê? Porque, assim, hoje existe uma massificação muito de ideologia nas redes sociais. Existe não só nas redes sociais uma massificação, mas também Instagram, Facebook, etc. Mas eu aconselho, especificamente, diante do que foi exposto até agora, tem um livro que se chama, parece que é de Hannah Arendt, né? Que ela diz o seguinte, ela até tem uma frase que ela cita, que é o seguinte: a corrupção não nasce da ideologia, mas da impunidade, da destruição do espaço público. Não nasce da ideologia, mas da destruição do espaço público e da impunidade. Os livros também de Hannah Arendt, é interessante você ler, se você tiver maiores, por exemplo, interesses, né? Dessa alegação de Pondé, não, que ele falou aí publicamente, né? Todo governo comunista ou socialista foi corrupto, né? E ele citou isso como se fosse uma verdade absoluta, né? Em entrevista que ele cedeu, e eu vou deixar aí bem transparente para vocês. Pondé, na realidade, ele omite ou desconsidera, e essa desconsideração dele, eu não sei se foi intencional, é fato, o fato de que muitos partidos socialistas e socialistas democratas governaram com ética e responsabilidade em regimes democráticos e transparentes. Que é um exemplo prático aqui. Um exemplo prático que a gente pode elencar referente a esses regimes democráticos e transparentes é da Suécia, da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca. Vou repetir: Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, que eram partidos social-democratas no poder por décadas. Não é um dia, é décadas, com níveis baixíssimos de corrupção e altíssimo desenvolvimento humano. O Uruguai, que todo mundo aí conhece, o Uruguai, né, Frente Ampla do Uruguai, ela alternou no poder constituições sólidas e transparência fiscal ou cambial, né? Os regimes, por exemplo, do Uruguai, houve muita exportação no Uruguai, houve, de certa forma, a redução dos impostos no Uruguai. Eu acompanhei isso, né, porque eu sou da área de finanças também, e por isso que alternou o poder e não houve uma quantidade substancial de corrupção no Uruguai. Outro exemplo, né, o Portugal. E muitos brasileiros saem daqui e vão para Portugal. Os governos socialistas de Antônio Costa, por exemplo, crescimento econômico com políticas sociais sem escândalos de grande escala. Então, o que podemos concluir diante disso? É falso afirmar que toda a esquerda no poder foi corrupta. Basta, de fato, olhar os modelos nórdicos ou ibéricos para ver que a ética
e socialismo democrático não são excludentes. A ética e o socialismo democrático não são excludentes. Certo? O erro que eu observo, o quarto erro do pensamento de Pondé, que o comunismo e o socialismo todos foram corruptos. Usar a corrupção como disfarce para rejeitar a justiça social. O argumento de que todo governo de esquerda foi corrupto, de acordo com o Pondé, muitas vezes serve como disfarce retórico. Para o quê? Deslegitimar políticas de redistribuição de renda, fortalecimento do Estado ou proteção social. Então, peraí, qual é o maior problema da direita? O maior problema da direita, de fato, aqui que podemos elencar aqui, é o quê? É a distribuição de renda. A concentração da renda fica na mão do empresário. Entendeu a situação aqui? A concentração de renda, né? Não, porque o capitalismo traz, de fato, como ele falou até no início do vídeo aí, não, porque o capitalismo traz o quê? Deixa eu até ver a frase que ele disse. A melhor outra forma de trazer a justiça social é ter um mercado ativo, né, que produz emprego que se o empregado está de saco cheio do patrão, eu arrumo um emprego em outro lugar. E ele considera isso como a justiça social. Aí ele fala referente ao Estado manipular a economia o tempo inteiro e fala também sobre taxar muito em impostos, as mercadorias, e esclarece. Tem meias verdades aí. Só que um dos problemas da direita é porque, sim, esse pensamento é meia verdade. Por quê? Porque eleva, sim, a capacidade de emprego nos governos de direita. Só que não são empregos onde a remuneração é justa. Tá dando para entender? É como se fosse uma escravidão. Porque como tem muita mão de obra, os empregadores oferecem uma quantidade muito pequena, injusta, quase uma escravidão para os empregados. Outra coisa também é a distribuição de renda. A renda ela vai continuar na mão dos empresários, dos poderosos, da elite, e não na mão dos periféricos, da minoria, etc. Com os governos de direita, aumenta para os empresários e não aumenta para o indivíduo que é da periferia. Por quê? Porque não há uma distribuição de renda. Existe a concentração de renda. Então, é muito complicado. Então, o combate à corrupção deve ser universal e institucional, e não seletivo por ideologia. A ideia, certo? A ideia de que a redistribuição leva à corrupção é tão falsa quanto dizer que livre mercado leva ao cartel ou à sonegação. Tudo depende de regras, fiscalização e cultura política. Então, o que podemos concluir da alegação de Pondé, que não, todos os governos de socialista e comunista são corruptos? Certo? O que podemos concluir referente a isso? Ele ignora a corrupção histórica da direita e o neoliberalismo. Segundo, ele reduz a tradição política ampla aos seus piores casos. Terceiro, confundir falhas humanas e institucionais com falhas ideológicas. E quarto, omitir exemplos de governo de esquerda honestos e democráticos. Então, corrupção, quando as pessoas compreender de fato, não é de esquerda e nem de direita, é do poder sem vigilância. O desafio não é rotular ideologias como corruptas, mas criar, de fato, mecanismos institucionais e culturais que inibam o abuso, seja qual for o partido que governe. Então, diante do vídeo, essa parte do vídeo que Pondé, de fato, ele traz essa crítica vazia, de fato, vocês tirem suas próprias conclusões, né? Então, eu vou fazer vários vídeos e colocar o vídeo completo para vocês e fazer vários vídeos respostas para vocês entenderem que é necessário um pensamento neutro. E é isso que eu faço dentro do seio acadêmico, porque de fato o que a gente está vendo de montão aí é o pensamento ideológico. Então existe erro da direita, existe erro da esquerda. O problema é que cada pessoa quer defender sua sardinha e fica nesse balé de gato, vamos dizer assim. Então acesse esse vídeo e tire suas próprias conclusões, tá bom? E aí, você pensa ainda que basicamente todo governo comunista ou socialista foi corrupto? O pensamento de Pondé está certo? Generalizações termina, infelizmente, derrubando os fatos históricos. Um abraço do professor Rafael Nascimento.